A Guerra da Coreia, que apesar de muitas vezes ofuscada pela monumental Segunda Guerra Mundial e pela famosa Guerra do Vietnã, contém inúmeros insights críticos sobre a formação do nosso mundo moderno. Para aqueles interessados em desvendar as complexidades da história contemporânea e das relações internacionais, mergulhar na Guerra da Coreia não é apenas uma opção, é essencial. A Guerra da Coreia serve como um capítulo crucial na história da maior potência militar do mundo, a americana, marcando a transição das forças triunfantes que venceram a Alemanha nazi e o Japão imperial para uma luta militar com os desafios do comunismo, culminando no fracasso contra a ideologia oposta durante a Guerra do Vietnã. Ilustra um período de profunda aprendizagem e adaptação, onde os riscos eram incrivelmente elevados, conduzindo potencialmente a resultados ainda mais terríveis do que os vividos no Vietnã. Na verdade, houve um evento que muitos de vocês nem imaginam. Ficaram curiosos? Isso mesmo. Em um determinado momento, os norte-coreanos estiveram perigosamente perto de vencer os sul-coreanos e expulsarem permanentemente o exército americano da região. Além disso, os sul-coreanos, que eram aliados dos Estados Unidos, cometeram alguns atos duvidosos que podem levantar a pergunta de por que os Estados Unidos escolheram apoiá-los desde o início. O número de mortos entre civis atingiu nada menos que quase 3 milhões de vítimas. Na mesma linha, o grande número de baixas militares disparou para mais ou menos 500 mil mortes. No entanto, este foi também um conflito que desafiou a guerra tradicional, marcado pelas escolhas não convencionais feitas pelas forças opostas. Junte-se a nós enquanto mergulhamos em fatos bizarramente históricos para descobrirmos as facetas únicas e angustiantes da Guerra da Coreia, acontecimentos que podem ser inclusive desconhecidos por muitos. Bem-vindo a Histórias UOL. No período que precedeu o conflito, o presidente sul-coreano Syngman Rhee, que tinha sido um político sul-coreano que serviu como primeiro presidente da Coreia do Sul no período de 1948 a 1960 e que tomou medidas decisivas contra aqueles de que suspeitava de possuírem qualquer tipo de tendências comunistas, obrigando-os a submeter-se a um programa de reeducação. Esta iniciativa foi criada para realinhar as suas ideologias em direção ao que era considerado a forma correta de pensar. Como a procura de simpatizantes comunistas resultava em números insuficientes, as autoridades recorreram ao recrutamento indiscriminado de cidadãos para o programa de reeducação. À medida que o conflito se transformava numa guerra aberta, estes indivíduos encontravam-se atrás das grades. Apenas 2 dias após a invasão norte-coreana da Coreia do Sul, em 1950, o presidente ordenou a execução dos inscritos na iniciativa de reeducação, bem como dos membros do Partido dos Trabalhadores Sul-Coreano, numa medida drástica e sombria. Desde aquele dia fatídico, um grande número de vidas inocentes foram tragicamente perdidas nas mãos do governo sul-coreano. A intervenção dos Estados Unidos no conflito pouco fez para travar estas ações implacáveis. Surpreendentemente, certos líderes militares não só toleraram, como, em alguns casos, endossaram estas medidas brutais. Mesmo altos funcionários, como o general Douglas MacArthur, optaram por ignorar estas graves injustiças. Entre as histórias comoventes que marcaram esse triste massacre, surgiu uma jovem vítima conhecida, uma adolescente cuja vida foi interrompida nestes bizarros acontecimentos. O meio de execução predominante nessa triste época de massacre era através do uso de armas de fogo, mas os métodos empregados pelos sul-coreanos estenderam-se a métodos mais impiedosos. Particularmente brutal foi o destino dos suspeitos que simpatizavam com os comunistas que moravam ao longo das regiões costeiras. Eles foram amarrados e lançados impiedosamente ao mar, uma sentença severa que garantia de forma cruel sua morte inevitável por afogamento. Este capítulo sombrio permaneceu envolto em silêncio até o final do século XX e início do século XXI, quando a Coreia do Sul fez a transição do autoritarismo para abraçar uma governança mais democrática, trazendo à luz estas atrocidades. As investigações do governo desenterraram milhares de restos mortais, lançando luz sobre a sombria realidade dos massacres, embora o alcance total possa permanecer para sempre indefinido. Após a invasão da Coreia do Sul pelo norte, é natural presumir que as forças americanas interviram rapidamente em defesa do Sul. No entanto, a suposição de que o seu combate inicial decorreu sem problemas é errada, como evidenciado pelos resultados de massacres dos primeiros encontros de batalha dos Estados Unidos.
Nos primeiros dias do conflito, poucos dias após o início da guerra, as forças americanas realizaram um deslocamento rápido e estratégico para a Península Coreana, com o intuito principal de sua missão de repelir os avanços comunistas. O primeiro confronto, mais conhecido como a Batalha de Osan, aconteceu em 5 de julho de 1950, marcando um momento crucial na história militar. Na véspera desta batalha significativa, um contingente de 540 jovens soldados americanos, provenientes de várias unidades e rapidamente reunidos, no que foi carinhosamente denominado Força Tarefa Smith. Ela foi comandada pelo tenente-coronel Charles Smith. Eles juntos assumiram posições em elevações estratégicas duplas, flanqueando a estrada perto da aldeia de Osan. Este conjunto era composto predominantemente por jovens soldados na adolescência contendo pouca experiência e com apenas a minoria possuindo experiência em combate. Destacados com apenas 8 semanas de treino, estes soldados foram lançados na zona de guerra, armados com relíquias do início da Segunda Guerra Mundial. O seu arsenal, dificilmente capaz de romper a formidável blindagem dos tanques norte-coreanos, deixou-os em total desvantagem. Para agravar a sua posição precária, encontraram-se com apenas 6 munições antitanque no seu inventário, uma ilustração nítida das dificuldades que enfrentavam nas linhas da frente. Na sinistra manhã de 5 de julho, os soldados observaram com apreensão enquanto 8 tanques norte-coreanos avançavam em sua direção. O momento foi catastrófico. Uma forte tempestade começou, impossibilitando o apoio aéreo. Os americanos dispararam fogo de artilharia contra os tanques que se aproximavam, mas devido ao fraco armamento, acabaram apenas observando assustados, enquanto os tanques continuavam seu avanço, praticamente ilesos pelo bombardeio. Num encontro ousado, as forças americanas posicionaram estrategicamente um bloqueio na estrada, detendo efetivamente o avanço dos tanques inimigos. Demonstrando notável precisão sob pressão, eles dispararam uma sequência de 6 tiros antitanque. Esta ação rápida deixou 2 dos tanques comprometidos, com um deles explodindo em chamas. No meio do caos, um soldado norte-coreano, num movimento desesperado, ressurgiu das cinzas, conseguindo derrubar um soldado americano antes de morrer. Os americanos, demonstrando sua engenhosidade tática, então atacaram e prejudicaram outro tanque, atingindo seus rastros, ganhando vantagem momentaneamente. No entanto, a maré da batalha mudou, quando os norte-coreanos executaram um golpe crítico ao cortar as linhas de comunicação americanas, lançando uma sombra sobre as perspectivas de coordenação logística e desafiando a determinação das forças americanas. Justamente quando um raio de esperança apareceu no horizonte, a dinâmica do campo de batalha mudou dramaticamente, com a chegada de mais 25 tanques norte-coreanos atacando as posições americanas. Numa impressionante demonstração de força, a maioria desses novos adversários conseguiram contornar ilesas as defesas americanas, desencadeando uma barragem de fogo contra as posições dos Estados Unidos, à medida que passavam. Confrontados com dificuldades esmagadoras, as restantes tropas americanas reuniram-se com determinação, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para reforçar as suas defesas cada vez menores. A sua determinação foi testada ainda mais, quando mais 3 tanques, acompanhados por um comboio aparentemente interminável de caminhões, surgiram à vista, estendendo-se até onde a vista alcançava, sinalizando uma escalada significativa no confronto. Numa posição valente contra o avanço dos tanques e caminhões, as forças americanas enfrentam-se com coragem inabalável, conseguindo destruir vários veículos inimigos. No entanto, foram surpreendidos quando suas munições se esgotaram, o que fez com que eles acabassem sofrendo baixas significativas. Sem outra opção, senão retirar-se, as tropas restantes tomaram uma difícil decisão de recuar. Aqueles que estavam muito feridos para se moverem de forma eficiente no campo de batalha acabaram agarrados à esperança de serem capturados e aprisionados pelas forças norte-coreanas como forma de sobrevivência. Tragicamente, algo surpreendente aconteceu. Em vez de encontrarem misericórdia, todos os americanos acabaram sendo capturados numa operação abrangente. Os poucos que restaram, ainda com forças para portar armas, viram-se enredados pelos próprios fios de comunicação sabotados pelos tanques e tiveram um destino sombrio. A Força Tarefa Smith pagou um preço alto, com quase metade de seus membros caindo na briga. Apesar das pesadas perdas, a sua resistência conseguiu deter o ataque norte-coreano por aproximadamente 7 horas cruciais. Lamentavelmente, os americanos levaram um tempo considerável para assimilar as duras lições transmitidas por este encontro. No decorrer de julho, a Península Coreana foi palco de numerosos confrontos onde as tropas americanas, dificultadas por armamento inadequado, foram consistentemente dominadas.
O total despreparo e o treino insuficiente do exército dos Estados Unidos quase fizeram inclinar a balança a favor dos norte-coreanos, levando-os à beira da vitória apenas 2 meses após a invasão da Coreia do Sul. Durante o mês de julho, o avanço implacável das forças norte-coreanas empurrou os exércitos americano e sul-coreano de forma constante para o sul. Na madrugada de agosto, os agressores tinham reivindicado mais de 90% da península, com o intuito de levar Kim Il-sung, o líder norte-coreano, a acreditar que o seu triunfo estava se concretizando. Contrariamente às suas expectativas, as forças americanas e sul-coreanas encurraladas conseguiram consolidar as suas defesas, aumentando 10% do território na extremidade sudeste da península, preparando-se para uma resistência mais forte. Em 2 de agosto de 1950, o poder combinado das forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul alcançaram uma vitória crucial, travando efetivamente o ataque norte-coreano. Este triunfo preparou o terreno para uma contraofensiva estratégica destinada a recuperar territórios perdidos. Liderando este ambicioso esforço estava a Força Tarefa Kian, um formidável exército de 20 mil soldados que se dirigiram para o oeste, em direção ao Passo de Sinju. Garantir esta passagem era crucial, pois abriria o caminho para um avanço rápido para o interior, reforçando as posições americana e sul-coreana. Em 7 de agosto, a Força Tarefa Kian embarcou em uma missão crítica em direção ao Passo de Sinju, mas foram surpreendidos ao se depararem com um desafio formidável ao deixarem sua fortaleza. O campo de batalha tornou-se um local de confronto extremo, com milhares de soldados norte-coreanos, que tinham a intenção de invadirem a base de seus inimigos, entrando em confronto com os determinados soldados da Força Tarefa Kian. Este encontro inicial se transformou em uma série de batalhas intensas, abrangendo 3 dias cansativos. Ambos os lados, entrincheirados em bases temporárias, travaram combates marcados por um valor extraordinário e por um derramamento de sangue significativo, sublinhando os grandes riscos deste momento crucial do conflito. Num testemunho de resiliência e defesa estratégica, a Força-Tarefa Kian, apesar de ter sido empurrada para as suas posições iniciais sem ganhar novo território, demonstrou o espírito indomável das forças americanas e sul-coreanas. Mas este episódio marcou mais uma vez outra derrota dos americanos. Eles tiveram que se manter firmes em seu pequeno pedaço de terra limitado, mas crucial. Durante as difíceis semanas de agosto e meados de setembro de 1950, a sua determinação permaneceu inabalável, defendendo a sua posição com tenacidade e coragem incomparáveis. A determinação inabalável dos soldados norte-americanos e sul-coreanos, emblemática de um espírito de jamais desistir, abriu finalmente o caminho para um ponto de inflexão triunfante. Na manhã de 15 de setembro de 1950, uma formidável armada aproximou-se de Incheon, uma cidade costeira estratégica, situada significativamente a norte dos territórios controlados pelas forças terrestres dos Estados Unidos. Esta manobra ousada, reminiscente dos históricos desembarques do dia D da Segunda Guerra Mundial, viu milhares de tropas americanas tomarem uma posição decisiva, surpreendendo e superando as defesas norte-coreanas com uma demonstração de bravura e destreza militar incomparáveis. O elemento surpresa exercido pelas forças aliadas apanhou os norte-coreanos desprevenidos, tornando ineficazes as suas linhas defensivas despreparadas. Este golpe de mestre estratégico levou à rápida recaptura de Seul pelas tropas americanas e sul-coreanas em apenas 2 semanas, após o inesperado ataque através das praias. Os norte-coreanos tiveram que contar com baixas significativas e com a perda de posições estratégicas. Em meados de outubro, os Estados Unidos já tinham capturado um número surpreendente de 135 mil prisioneiros de guerra norte-coreanos. Daquele momento em diante, a América e a Coreia do Sul mantiveram firmemente a vantagem na guerra. Pode parecer um exagero falar que os norte-coreanos estiveram tão perto de conquistar toda a Península Coreana, mas a realidade é exatamente o oposto. Até os comandantes americanos daquela época reconheceram que estavam à beira da ruína. Podemos citar como exemplo o general Matthew Ridgway, que afirmou uma vez: a guerra teria terminado em apenas 60 dias, com toda a Coreia caindo nas mãos dos comunistas, se não fosse o apoio inabalável da Força Aérea dos Estados Unidos. É amplamente reconhecido que a Coreia do Norte, apesar de subestimada, é uma das nações mais enigmáticas e inescrutáveis do nosso planeta. No cenário global de hoje, onde países de todo o mundo abriram as suas portas à cooperação e ao progresso internacionais, mas existe uma exceção enigmática: a Coreia do Norte. Esta nação, muitas vezes referida como o Reino Eremita, é a única que se recusa a envolver-se com a comunidade internacional.
O segredo que envolve os assuntos internos da Coreia do Norte, juntamente com a sua propensão para espalhar propaganda flagrante, deixa o mundo com a seguinte dúvida: por quê? Apesar dos países declararem que não haveria mais guerra na península a partir de maio de 2018 e que todos os atos de hostilidade deveriam acabar, eles também concordaram em buscar novos mecanismos para estabelecer um regime de paz permanente e sólido. Com isso, na década de 2000, foi concluído o Monumento às Três Cartas para a Reunificação Nacional, também conhecido como Arco da Reunificação, após um encontro emblemático entre as duas Coreias. Esse arco tinha 30 metros de altura e simbolizava a autossuficiência, a paz e a cooperação nacional, segundo registros do governo sul-coreano. O monumento possuía duas mulheres, que seguravam juntas o mapa da Península da Coreia. Mas no dia 23 de janeiro de 2024, um satélite capturou imagens que indicavam que a Coreia do Norte tinha demolido o monumento. As informações foram publicadas pelo site NK News. A Coreia do Norte possui hoje em dia ao seu lado o apoio da Rússia e China. Já a Coreia do Sul possui o apoio dos Estados Unidos e dos países da OTAN. A resposta a este triste embate reside no conflito duradouro entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, uma vez que permanecem tecnicamente em conflitos de ideias e interesses até os dias atuais. Certamente, embora as batalhas físicas entre os soldados norte-coreanos e sul-coreanos possam não ocorrer atualmente, o espectro da guerra ainda assombra a população. Mas, para compreender a natureza única deste triste conflito não resolvido, devemos voltar as nossas mentes para junho de 1953. Nessa altura, as forças comunistas e a força coletiva dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e das Nações Unidas, mais conhecida como a ONU, encontraram-se presas num impasse prolongado, marcando um fim não convencional às hostilidades. Durante o trágico mês de junho, uma espantosa multidão de granadas, disparadas por ambos os lados, choveram implacavelmente, criando uma estrondosa sinfonia de destruição. Esta barragem implacável marcou um ponto de viragem crítico, intensificando as hostilidades em curso a um nível sem precedentes. Para aqueles valentes soldados estacionados nas linhas de frente, deve ter parecido que os horrores da guerra iriam aumentar indefinidamente. Mal sabiam eles que, nos bastidores, os governos comunistas estavam a trabalhar secretamente para pôr fim a este terrível conflito. Notavelmente, a morte de Joseph Stalin, o formidável líder que governou a União Soviética durante décadas, nos primeiros meses de 1953, desempenhou um papel fundamental na definição do futuro daquela época. Na sequência da morte de Joseph Stalin, seguiu-se uma feroz luta interna pelo poder entre os restantes líderes soviéticos, cada um competindo pelo cobiçado papel do novo governante. À medida que esta disputa pela supremacia se intensificava, o seu compromisso em apoiar a Guerra da Coreia do Norte diminuiu. Numa reviravolta surpreendente, os norte-coreanos e os chineses viram-se privados dos recursos cruciais de que dependiam para o seu sustento. Confrontados com esses desafios que só pioravam, os norte-coreanos acabaram cedendo e concordando em iniciar conversas de paz com as Nações Unidas. No final de julho, um marco significativo foi alcançado quando os líderes das nações em guerra assinaram o Acordo de Armistício Coreano, pondo efetivamente fim às hostilidades imediatas. No entanto, é fundamental sublinhar que este acordo não marca o fim conclusivo da guerra. Em vez disso, estipula-se que todas as operações de combate ativas cessarão temporariamente, com o objetivo final de alcançar uma solução pacífica final e duradoura no futuro. Essencialmente, este acordo serve como uma solução temporária, destinada a prevenir novas perdas de vidas até que acordos de paz abrangentes possam ser meticulosamente elaborados. É digno de nota, no entanto, que ainda não foi formalizado nenhum acordo de paz definitivo. Numa revelação surpreendente, a Coreia do Sul nem sequer aceitou os termos delineados no Acordo de Armistício Coreano, e nenhum representante da Coreia do Sul alguma vez colocou a sua assinatura no mesmo. Esta divergência pode ser atribuída à posição do então presidente sul-coreano, Syngman Rhee, que permaneceu resoluto na sua ambição de reunificar toda a Península Coreana sob o controle sul-coreano. Naturalmente, sem o apoio da América, o presidente Syngman Rhee não tinha a força necessária para prosseguir a sua aspiração de reunificar a Península Coreana, provocando assim a interrupção dos combates. Consequentemente, a Guerra da Coreia mantém o seu estatuto oficial de conflito contínuo. Quando a cessação oficial das hostilidades foi declarada, ocorreu um rumo encorajador. Todos os soldados que tinham suportado o cativeiro, independentemente do lado em que estavam, foram finalmente libertados, e foi-lhes concedida a oportunidade de retornar às suas terras natais. No entanto, nem todos aproveitaram esta oportunidade.
Como previsto, dezenas de milhares de soldados norte-coreanos e chineses optaram por renunciar ao retorno a seus regimes comunistas, optando em vez disso por permanecer no mundo ocidental. Um grupo relativamente modesto de soldados sul-coreanos, precisamente em torno de 327, tomaram a decisão incomum de permanecer na Coreia do Norte. É provável que muitos deles tivessem laços familiares no norte, motivando o desejo de permanecer perto dos seus entes queridos. No entanto, talvez o aspecto mais surpreendente em toda essa história seja o fato de 21 soldados americanos e um soldado escocês, todos mantidos em cativeiro, terem optado por não retornarem aos seus respectivos países de origem. Em vez disso, escolheram voluntariamente viver sob a influência do comunismo. As motivações por trás das suas escolhas variaram significativamente, com alguns apreciando genuinamente os princípios e o estilo de vida ligados ao comunismo. Além disso, alguns foram motivados pela sua profunda desilusão com as injustiças prevalecentes no seu país de origem. Clarence Adams, um exemplo notável, serviu como cabo vindo de Memphis, Tennessee. Sendo um afro-americano, ele suportou pessoalmente uma quantidade desproporcional de sofrimento na era pré-direitos civis dos Estados Unidos. Durante o tempo que passou numa prisão comunista, ele encontrou uma oportunidade transformadora. Pela primeira vez, obteve acesso a um padrão de educação significativamente mais elevado, o que, sem dúvida, desempenhou um papel fundamental na definição da sua decisão de permanecer neste domínio ideológico desconhecido. Movido pela sua curiosidade insaciável e pelo desejo de conhecimento, Adams dedicou-se ao estudo da teoria política comunista. À medida que aperfeiçoava a sua experiência neste campo, assumiu o papel de conferencista, transmitindo apaixonadamente o que considerava ser as virtudes do comunismo a outros prisioneiros americanos. No entanto, à medida que a guerra se aproximava do fim, Adams estava perfeitamente consciente de que os seus colegas soldados americanos poderiam alegar que ele tinha passado todo o seu tempo em cativeiro imerso no estudo e na promoção do comunismo. Tais acusações poderiam potencialmente levar a uma pena de prisão prolongada e a uma dispensa desonrosa, uma possibilidade que pesou muito em sua tomada de decisão. Numa jogada ousada, Adams optou por se mudar para a China, onde acabou se casando com uma chinesa. A sua simpatia pelo modo de vida comunista permaneceu inabalável durante todo o seu tempo lá. Numa reviravolta surpreendente, durante a era tumultuada da Guerra do Vietnã, Adams fazia aparições frequentes em programas de rádio comunistas. Em suas aparições, ele implorava veementemente aos soldados americanos que estavam no Vietnã que retornassem aos Estados Unidos e se juntassem à luta pela igualdade civil. No entanto, em 1966, Adams tomou a difícil decisão de retornar à América. O seu anseio pela coisa que mais prezava no mundo, a sua mãe, provou ser uma força irresistível que nem mesmo o comunismo conseguiu satisfazer. Ao retornar aos Estados Unidos, Adams foi intimado pelo governo dos Estados Unidos, mas felizmente conseguiu escapar de qualquer sentença de prisão. Em vez disso, ele embarcou em um novo capítulo de sua vida, abrindo um restaurante chinês em Memphis. Quanto aos soldados que se alinharam com o comunismo durante o seu cativeiro, a maioria acabou por optar por retornar à sua terra natal. Entre eles, o cabo Morris Wills se destaca como uma notável história de sucesso. Ele voltou para a América em 1965 e prosseguiu o ensino superior na Universidade de Harvard. O que acharam em relação a esse antigo conflito entre as Coreias, que apesar de parecer apenas uma disputa por poder, envolvia também uma forte disputa por ideologias. Se tiverem outras informações sobre a Guerra das Coreias que deixamos de abordar, não esqueçam de nos contar nos comentários abaixo. Não esqueçam de se inscreverem em nosso canal e curtirem o vídeo. Muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.